A SFAC 105 chegou ao World of Tanks console e está extremamente quebrada e absurda. A nova caça-tanque francesa de nível 8 está unindo uma mobilidade excelente de 60 km por hora, uma camuflagem muito eficaz de 235 metros de efetividade e principalmente um canhão duplo capaz até de causar 780 de dano no nível 8. O melhor de tudo é que a TD está 100% gratuita no novo evento Banners of Valor, e nesse conteúdo vocês terão todas as informações aqui com o tanque, as melhores dicas, como fazer para adquiri-la 100% de graça aqui no jogo e principalmente excelentes gameplays para demonstrar no campo de batalha as forças da nova SFAC 105. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console, e nesse vídeo eu vou entregar para vocês um guia completo com a SFAC 105, a nova caça-tanque francesa de nível 8 que tá chegando aqui pra gente no jogo de uma maneira 100% gratuita através do novo evento Banners of Valor. A TD francesa de canhão duplo tá pedindo 8.500 bandeiras aqui no novo evento, e nesse conteúdo, além de entregar todas as informações aqui com o tanque, eu também vou passar para vocês excelentes dicas de jogabilidade, de equipamentos, de tripulação e também entregar principalmente excelentes gameplays aqui com o tanque. E galera, por todo esse meu empenho, por toda essa minha dedicação em trazer mais um vídeo aqui de excelência pra vocês e mais um conteúdo aqui na cobertura do evento, é que eu peço pra vocês apoiarem esse conteúdo deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e principalmente compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos e grupos de clãs, afinal todos os jogadores aqui do Watch Console irão poder pegar a SFAC 105 de uma maneira 100% gratuita. E agora pessoal, começando aqui os nossos conteúdos, eu queria dividir primeiramente o roteiro aqui desse vídeo com vocês, até porque eu fracionei esse conteúdo aqui em 3 partes. No primeiro tópico eu vou comentar para vocês as informações iniciais da SFAC 105 e como você faz para comprar o tanque aqui no novo evento Banners of Valor. No segundo tópico eu vou trazer para vocês um review de oficina aqui completo, com todas as informações, pontos fortes, pontos fracos, as dicas aqui de equipamento, tripulação e de jogabilidade. E aí na terceira parte a gente vai partir para as gameplays que estão simplesmente sensacionais. É uma partida melhor que a outra, ao todo serão 3 partidas que estão todas acima dos 7k de dano combinado, então vai valer a pena você ficar nesse conteúdo até o final. E pessoal, iniciando aqui pelas informações iniciais aqui do tanque e também como você faz para comprar esse SFAC 105, a gente consegue comprar o tanque de uma maneira 100% gratuita aqui através da nova loja do evento, aqui nessa parte aqui da oficina mesmo, no evento Valor. Abrindo aqui pelos tanques, a gente já aparece a SFAC 105 aqui como o segundo tanque da listagem por 8.500 bandeiras. E galera, como que eu faço para adquirir essas bandeiras? Basicamente a gente tem o nosso novo evento Banners of Valor, que tá dando pra gente os pontos. Eu trouxe até uma conta aqui para ajudar vocês, que para pegar a SFAC 105, você precisa de um total de 520 pontos. Isso dá mais ou menos 26 partidas, concluindo a pontuação máxima dos 20 pontos. Ou seja, você vai pegar esses 520 pontos e vai vir aqui nessa operação para trocar os seus pontos, justamente para você ganhar essas moedas, e aí você vai conseguir trocar 520 pontos por 9.600 bandeiras. Isso vai ser mais que suficiente para gastar 8.500 na SFAC 105 e comprar o tanque. Ou seja, é uma TD excelente de canhão duplo, uma TD com uma mecânica única, basicamente por 26 partidas com você concluindo a pontuação máxima. Então, vale com certeza demais a pena. E agora pessoal, com essa parte aqui de como comprar o tanque 100% coberta, vamos lá para o nosso segundo tópico, que é justamente o review de oficina completo da SFAC 105. E pessoal, esse tanque tem tanta qualidade que eu tive que separar ao todo 4 pontos fortes aqui para comentar item por item do tanque. E eu separei também alguns pontos negativos para justamente comentar sobre cada detalhe aqui da SFAC 105. E começando pelos pontos fortes, que ao todo são 4, o primeiro, que é o mais marcante dele, é o mais único com toda certeza, é justamente esse canhão duplo aqui, que é simplesmente absurdo. Galera, pra vocês terem uma noção, quando você combina esses dois canhões aqui de maneira simultânea atirando no inimigo, você consegue causar cerca de 780 de dano por rodada. Cara, isso aqui é muito forte, é um dano superior a IS 152, é um dano superior do que a RHM faz aqui no canhão do EC no nível 8, e que praticamente todas as TDs aqui, você pode pegar qualquer caça-tanque, a não ser esse Storm Tiger P, né, que quando você coloca DERP é um dano maior, mas nos canhões normais, né, que não são explosivos, a SFAC 105 é dona do maior dano aqui de TDs do nível 8. Pra vocês verem o quão é absurdo esse canhão,
Fora que além do dano alfa ser muito alto, as características da arma aqui, como vocês estão vendo aqui por dentro do tanque, são simplesmente mais absurdas ainda. Para começar, o reload dele já é muito baixo, de 8,5 segundos. Ele tem uma precisão a 100 metros de 0,32, o que é muito boa. Eu vou até colocar um highlights para vocês aqui agora, de um momento na batalha em Vineyards que eu mato 2 tanques no escuro em movimento. Para vocês verem o quão que esse tanque é preciso e o quão que esse tanque é absurdo. Além dessa precisão, o tanque ainda conta também com 40 munições para cada canhão. De maneira combinada, você tem 80 munições do tanque como um todo. O DPM dele aqui está na casa de 2.750, mas o DPM para canhão duplo ele não é 100% no número bruto, porque você tem um dano maior quando você combina os tiros também. E um dos principais, na verdade, pontos fortes aqui dessa arma é justamente a velocidade de projétil aqui do tanque. Pessoal, como vocês estão vendo, ele tem cerca de 1.415 metros de velocidade na bala PCR. Essa velocidade é simplesmente absurda. Eu também vou colocar um corte agora pra vocês de eu matando um Bulldog aqui, na verdade acertando o Bulldog a 400 metros de distância em movimento, pra vocês verem o quão que essa velocidade é absurda de projétil. Óbvio, tem a minha qualidade em acertar esse tiro de longe, que eu particularmente sou muito bom nesses tiros, mas é um tanque que permite você fazer isso porque a velocidade de projétil é muito rápida. Isso aqui é muito meta e faz muita diferença nos mapas cada vez mais abertos que o jogo tá tendo. Além dessa munição APCR, o tanque ainda conta com 2 munições hit e explosiva, que fazem 940 metros por segundo, que se tratando de munições que são consideravelmente mais lentas, até que a velocidade rápida aqui, esse 940 metros por segundo. Além dessa velocidade de projétil, o tanque ainda conta também com 8 graus de depressão, o que é muito bom, e simplesmente 60 graus de elevação. Esse tanque aqui ele é praticamente uma antiaérea. Para quem não sabe, elevação é como você consegue elevar o seu canhão e a sua torre, então esse tanque ele não tem problema nenhum, ele pode ser praticamente uma artilharia no campo de batalha mirando pro teto. A depressão dele também de 8 graus é muito boa, porque o tanque ele já tem um perfil mais baixo. Então, esse ponto forte aqui do canhão duplo dele e das características da arma é com certeza a característica mais marcante da SFAC 105. O segundo ponto forte que eu ressalto aqui do tanque é justamente a camuflagem dele aqui, galera. Que como vocês estão vendo aqui de maneira aproximada, ele tem 235 metros aqui. Abrindo as características por dentro aqui do tanque, essa camuflagem quando você tá parado, quando você tá em movimento, você tem cerca de 290 metros de ocultamento, o que é um número excelente. E esse tanque ainda conta também com ótimos números de mobilidade, que é justamente o terceiro ponto forte que eu quero ressaltar aqui sobre o tanque. Ele tem 57 km por hora de velocidade máxima com uma reverse de 21 km por hora. É um tanque que basicamente está unindo ocultamento muito forte, essa camuflagem dele aqui é muito quebrada no campo de batalha. Tem horas que eu tô a 300 metros do inimigo e o inimigo não consegue me spotar, mesmo atirando. Além da camuflagem, ele ainda tem uma mobilidade muito absurda para se realocar na batalha ou pegar pontos iniciais. E justamente o petit gâteau aqui do tanque, que é justamente um tanque francês, é o canhão duplo aqui dele, que causa 780 de dano. Então, quando você tem essas combinações aqui de velocidade, camuflagem e poder de fogo, torna um tanque de suporte aqui no World of Tanks muito meta. Então você já tem com esse diagnóstico uma noção de como que esse tanque aqui é bom e absurdo de meta aqui no jogo. E o quarto ponto forte aqui do tanque é um ponto forte muito raro aqui nos tanques aqui da Segunda Guerra, é justamente a taxa de prata dele aqui. Como vocês estão vendo de maneira aproximada, ele tem 150% no bônus aqui de prata. E eu vou até colocar algumas batalhas para vocês. Ele tá fazendo em média de 200 mil a 250k de prata aqui por partida. Você consegue até pegar um pouquinho mais se você pega um dano maior na partida. Essa quantia de prata, galera, ela já é uma quantia muito boa pro Cold War. Quem dirá pro World War II, que os tanques estão fazendo 100k de prata, 150k, ou seja, o tanque, além de tudo, vai ser um excelente money maker para você. E tem muita gente que não curte jogar com tanques do Cold War aqui, por ser uma mecânica totalmente diferente, por ser um jogo muito distinto do que é aqui no World War II. Então você ter um tanque Tier 8 com essa capacidade de prata, vai te ajudar muito a fazer linhas, a comprar tanques, a equipar outros veículos. Então é um ponto muito forte, porque além de todas as características metas aqui do tanque, ele é um excelente money maker. E basicamente você também não precisa utilizar a munição premium, até porque esse tanque tem 270 de perfuração na bala na PCR, ou seja, é uma munição
que é superior na penetração entre vários tanques aqui do Tier 10, inclusive tanques médios e tanques pesados. A hit dele ainda tem 320 de perfuração, ou seja, é um tanque que não tem problema em furar nenhum tanque do jogo. Isso, para vocês terem uma noção, fez com que eu conseguisse causar muito dano em partidas até de nível 10, porque basicamente esse tanque consegue atirar bem em qualquer tanque que ele enfrente. É uma característica muito marcante aqui dele. E agora, falando um pouquinho sobre os pontos negativos aqui que eu separei sobre a SFAC 105, a primeira delas é justamente a ausência de blindagem aqui da caça-tanque. Eu vou até abrir para vocês terem uma noção que esse tanque aqui é um papel de fora a fora. Para vocês terem uma noção, a blindagem mais alta aqui do tanque é 40 mm aqui na placa baixa. É um tanque que sofre com munição explosiva, qualquer veículo que você enfrentar vai te furar. Então você tem que tomar muito cuidado, inclusive com as munições explosivas. Esse tanque ele não tem tanto HP, como vocês estão vendo, apenas 1100, ou seja, a sobrevivência dele é muito complicada. Ele é um tanque realmente de suporte para você jogar 400 300 metros inimigo. Tome muito cuidado na parte de tomar tiros aqui com ele, até porque um ponto também fraco que eu ressalto aqui do tanque é justamente o perfil mais alto dele aqui. Ele não é uma TD tão compacta e por ele ter uma torre atrás, você vai ter que se expor muito mais às partidas, então toma muito cuidado com a parte de sobrevivência aqui do tanque. É praticamente o ponto fraco mais latente aqui dele. Mas outro ponto que eu ressalto aqui sobre o tanque, que é um ponto mais negativo, é justamente a torre dele de apenas 70 graus. Ele não tem uma torre que gira 360 graus, para quem não sabe, existem torres aqui que são 180, 270, então a torre do SFAC 105 é uma torre de apenas 70 graus, ou seja, ele vira 70 graus para direita e 70 graus aqui para a esquerda. É um pouco complicado porque na batalha você vai ter que muitas vezes entrar de lado na partida, ou quando alguém vai dar aquele famoso giro da morte você vai ter uma complicação, mas não é nenhum ponto negativo assim que afete a jogabilidade do tanque. Isso aí é uma questão de adaptação que você consegue com 5, 10 partidas estar totalmente bem adaptado com o tanque, então não se preocupem com isso. É mais um ponto mesmo que você tem que ter uma atenção, porque a torre dele ela não gira 360 graus. E um ponto aqui sobre o tanque que eu queria também ressaltar é que a potência de motor dele é um pouquinho mais baixa, de 500 cavalos aqui apenas. Portanto, galera, eu vou recomendar para vocês aqui na parte dos equipamentos um fit totalmente estratégico, até porque, falando agora sobre as dicas de equipamento, ele tem equipamentos muito restritos. Para vocês terem uma noção, ele não pode utilizar o pilão, porque ele é um tanque que tem canhão duplo, e ele também não pode utilizar a ventilação, porque ele é um tanque aberto, ou seja, o loadout aqui dos equipamentos dele ficou muito restrito. Então não tem muito o que inventar. O que eu recomendo para você de equipamentos é justamente o Advanced Optics, que vai te dar 10% no aumento da sua visão. Eu também recomendo o equipamento de camuflagem, que é imprescindível aqui para a SFAC 105, justamente para reduzir o fator de ocultamento aqui do tanque. E como terceiro equipamento, que é o ponto que eu puxo sobre a falta de aceleração aqui do tanque, da falta de potência do motor, é justamente o Advanced Powertrain, que para quem não sabe é um dos dois equipamentos de velocidade. A gente também tem o Traction System, mas o Advanced Powertrain ele é mais eficiente para o SFAC 105, porque ele dá 5% no aumento da sua potência de motor, fazendo com que o tanque acelere e chegue na velocidade final dele de uma maneira mais rápida, além também de contribuir com cerca de 5% na sua velocidade final, enquanto o Traction System ele aumenta em 10% a velocidade final, só que ele não aumenta a potência de motor. Ele até dá 10% a mais na sua rotação de chassi e de torre, mas o fator muito determinante aqui na mobilidade do SFAC 105 é justamente a falta de aceleração aqui do tanque. Ele demora para chegar nessa velocidade final, então acaba que você tem que utilizar esse equipamento aqui para justamente melhorar esse quesito aqui dele e deixá-lo ainda mais competitivo. Aqui no loadout da munição, pessoal, eu indico vocês carregarem 28 munições APCR e 12 munições HITS. Lembrando que você tem que parear esses números aqui iguais dos dois canhões, porque senão você vai ter uma confusão na hora da batalha, principalmente quando você for atirar de maneira combinada. Então você tem que colocar o mesmo número de munições aqui, tanto no primeiro canhão quanto no segundo canhão. Eu não carrego a munição explosiva, pessoal, justamente porque é muito complicado você trocar de canhão para canhão ali para munição explosiva. É bem difícil mesmo, para você até configurar o seu tiro duplo e tiro de single shot é uma confusão. Quem dirá para você trocar nos dois canhões de munição explosiva? Então eu não recomendo, até porque é uma perda de tempo. Se você quiser pode colocar um em um, que aí fica certinho, tá? E lembrando também que para você
ativar o seu single shot ou canhão duplo, você tem que apertar a setinha para a esquerda aqui, que eu tô até deixando para vocês o exemplo, tanto nos controles do PlayStation quanto também nos controles aqui do Xbox, para você alternar entre o single shot e o canhão duplo aqui, que aí vai diferir na quantia de tiros que você vai dar por rodada. E galera, agora com essas dicas de equipamento 100% cobertas, vamos lá para a parte das tripulações, porque é uma tripulação muito específica aqui para esse SFAC 105. A primeira skill que eu recomendo para vocês é justamente o Irmãos em Armas, que é uma skill que aumenta em 10% todas as valências aqui do tanque. Skill aqui também de reduzir a sua precisão. Skill de Snapshot para justamente melhorar a sua dispersão e movimento, fazendo com que o tanque fique mais preciso. Skill aqui é de 10% na melhoria do tiro em movimento, 10% a menos do seu reload, sexto sentido, view range, camuflagem e a nona skill, que é justamente o diferencial da SFAC 105, que é justamente a skill de visão mortal. Galera, essa skill aqui, ela é fundamental para os tanques que tem canhão duplo, porque ela basicamente aumenta em 6% o seu dano crítico em munições AP, APCR e HIT, fazendo com que no canhão duplo você tenha um aumento de 12% no seu dano crítico. O dano crítico, para quem não sabe, é justamente a capacidade que você tem de estourar módulos, botar fogo nos inimigos, estourar caixa de munição. Então com essa skill aqui você vai dar muito mais ammo hacks, você vai colocar muito mais fogo, até quebrar esteira mesmo, você vai ter uma facilidade muito grande. Portanto, essa skill é quase obrigatória para esses tanques. E notem galera, eu sacrifiquei a skill aqui de concertos, justamente porque a skill de concertos é uma skill muito boa para tanques pesados, mas a SFAC 105 é uma caça-tanque de suporte, ou seja, se porventura quebrar a minha esteira, eu não posso me dar o luxo de esperar a minha esteira consertar, eu tenho que imediatamente usar o meu kit grande de conserto e consertar. Por isso, eu sacrifico essas skills aqui de concertos em TD de suporte e em leve, mas se você é um player iniciante e quer jogar de uma maneira mais segura, eu recomendo que você adeque a tripulação e coloque a skill de concertos para justamente você ter uma segurança. Eu sacrifiquei essa habilidade justamente para encaixar visão mortal aqui e também para não abrir mão das camuflagens aqui, que é justamente um fator muito pré-determinante aqui do tanque. Você também, inclusive, pode colocar mais skills aqui de camuflagem. Para quem não sabe, a gente tem uma skill aqui que se chama Disparo Abafado, que ela reduz a sua perda de eficiência quando você atira. Então, para quem não sabe, quando você atira tem uma diferença muito grande na sua camuflagem. A camuflagem ela sobe muito e essa skill aqui ela reduz em 35%. Tem outras skills aqui que aumentam a efetividade em arbustos, então você pode adequar da sua maneira. Eu recomendo essa skill aqui porque é um conjunto perfeito. Se vocês quiserem tirarem print e colocar no SFAC 105 de vocês, vai ser excelente. E bom, pessoal, agora mostrando pra vocês o meu desempenho com a SFAC 105 antes da gente iniciar as gameplays. Ao todo eu tive 15 partidas aqui com o tanque e eu vou até também deixar pra vocês o meu relatório aqui do Hotstars, porque eu consegui ter uma média de 4,5k de dano combinado aqui com o tanque, pra mostrar pra vocês o quão que esse tanque aqui é forte. Eu também tive um win rate de 66% aqui com o tanque, eu venci 10 gameplays aqui com ele. Além disso, eu destruí cerca de 3 tanques aqui por batalha em média, uma taxa de precisão de 85% e números excelentes. Pela parcial, inclusive, eu sou o player número 1 com a SFAC 105 nessas 15 batalhas e eu também consegui 26% de marca. Mas essa marca vai reduzir bastante, vai ser bem fácil fazer a terceira ou quarta dele, porque praticamente todos os players do Watch vão ter SFAC 105, então para pegar 3 ou 4 marcas aqui nela vai ser muito tranquilo. E agora, galera, com essa parte de oficina 100% coberta, vamos começar aqui as gameplays. E tá simplesmente uma partida melhor que a outra. Todas, inclusive, estão com dano combinado acima dos 6k e meio. Tem partida de 7k, 8k. Vai valer a pena você ficar aqui nesse conteúdo até o final. Até porque, além das partidas, eu vou continuar entregando muitas informações e dicas de jogabilidade aqui na prática com o SFAC 105. Então, bora começar aqui as nossas gameplays. E agora, pessoal, iniciando as gameplays com a SFAC 105, com a primeira partida caindo em Westfield, simplesmente um dos melhores mapas abertos aqui do jogo, mas infelizmente não demos tanta sorte aqui no matchmaking. Uma gameplay de nível 10 muito difícil, mas que tem bastante tier 8 e é um mapa bom, dá pra jogar. Eu só espero que alguém faça um scout pra mim, porque eu justamente vou me posicionar na zona central aqui do F7. E pessoal, mostrando pra vocês na prática a velocidade do tanque, 57 km por hora, como eu sei pra vocês na oficina. O equipamento de velocidade, que é o que dá 5% a mais a potência, ajuda demais aqui no tanque. Deixa ele muito mais rápido, porque o problema dele não é a aceleração. Na verdade não é a velocidade final, e sim a aceleração, por conta realmente da baixa potência de motor dele.
E o ocultamento dele, como eu citei também, é muito bom. E aqui na gameplay fica ainda mais eficiente, porque com você combinando com arbustos, fica um tanque praticamente invisível. Eu só tenho que tomar cuidado pra não vir nenhum player aqui por perto, porque aí me spota. Porque é bem perigoso, inclusive com uma partida de tier 10 eu tomar 2 tiros aqui pra oficina antes mesmo de eu conseguir fazer um dano. Então eu vou ficar até um pouquinho mais recuado, ó. Ó, já chama um duplo ali nela e conseguimos também traquear. Ótimo, ótimo. Não teve início melhor. Ainda tem uma SFAC 105 lá no final que a gente consegue pegar outro tiro aqui nela depois do single shot. Aí, boa! Cara, a partida já começou muito boa. Será que dá pra pegar esse T69? Ah, quase. Ó, a gente tá com 1.800 de combinado, justamente nessa zona central de Westfield. É muito bom, tá? Eu recomendo demais que vocês façam isso. E quase que deu pra pegar. Boa! Fiquei bem atento ali na saída da SFAC. Eu achei que até o time ia completar ela primeiro, mas deu pra finalizar. E estão puxando nossas costas ali um E6, cara. Puta, mano, acho que esse cara vai morrer antes de eu conseguir dar um duplo nele, né? Nossa, ele tá livrinho ali pra dar tiro, velho. Vou fechar 100% aqui a mira. Boa! 750 aqui, eu tô jogando demais essa gameplay. A gente tá conseguindo abrir o conteúdo de uma forma muito positiva. Estamos com 3.400 aqui de combinado. Eu espero que o time comece a puxar mais pra conseguir ter mais tiros. O Patton KR, inclusive, acho que vai fazer o mesmo com E6. Então vou ter mais um duplo aqui. Só tenho que tomar cuidado nesse meio aqui, tem uma 114. Se ela puxar que ela me spota. Então eu vou ficar bem atento. Tô com o canhão duplo ativado justamente pra pegar esse Patton KR. Daqui a pouco acho que ele vai puxar. E o bom é que a gente consegue se realocar se esse meio aqui cair. Então só tem que alguém spotar o Patton KR, que daqui não dá pra spotar ele, velho. Vou até vir um pouquinho mais pra parte baixa pra ficar um pouquinho mais seguro aqui, velho. Ó. Se esse MVY subir ali e ficar com a torre parada, dá pra achar um duplo ali nele também, velho. Só que é um tiro difícil. Ele, ó, já achei o tiro ali. É só ele ficar ali e ficar parado, mas é difícil, como citei. Ah, infelizmente subiu. É um tiro difícil, como citei. Tá só a ponta da torre dele ali. Aqui até pareceu mais, só que acho que inclusive Puta que pariu, o cara tá puxando aqui agora. Aí, consegui achar um single shot nele. Eu poderia até ter guardado o tiro, porque ali é uma casa, pelo que eu tô vendo ali. Mas o nosso Patton KR já tá puxando. Ó, consegui pegar a esteira dele, agora vai dar pra pegar... Esteira não, munição, agora vai dar pra pegar o single shot aqui nele. Eu vou tentar até traquear ele dependendo aqui. Nossa senhora. Meu amigo, é o que eu falo do sistema aqui dos canhões duplo com aquela skill de visão mortal. Fica muito apelão, cara. Simplesmente eu consegui dar uma morraque naquele Patton KR com apenas um tiro, tá? Não foram com os dois não, foi com um só, galera. No single shot aqui, velho. Agora eu não sei pra onde eu vou, porque... Cara, eu vou tentar fazer scout, velho. Eu já tô com uma batalha feita aqui, tô com 5k de dano, então eu vou tentar fazer um scout aqui pra esses players, principalmente desse meio aqui, que vai ter bastante aliado pra dar suporte. Vou atacar um pouquinho aqui, por mais que seja bem arriscado, né? Mas dá. A gente tá fazendo uma gameplay muito boa, até mesmo contra tier 10, pra mostrar que esse tanque aqui é excelente. Mesmo no low tier, ele consegue ser muito competitivo. Puta, não vai dar, não. Ó, ai, caralho, tomei um tiro besta aqui dessa 114, velho. Eu não vi ela certinho ali. E tem o Iron Rei ali no fundo. Vai, 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 vai. Boa! Galera, o que eu tô jogando nessa gameplay é uma coisa simplesmente absurda. Tô tendo uma sorte, velho, que eu consegui finalizar ela ali antes do time completar, porque esse cara ele ia ser trucidado ali pelo time, velho. Agora tem essa 114 ali que morreu, beleza? Dá pra pegar um duplo nesse MVY, será? Foda que eu não posso tomar scout daquela SU ali, velho. Vou tentar vir um pouquinho mais pra frente aqui pra pegar ele. Sumiu bem na hora. A SU se matou, beleza. Ó, vou ter um tiro naqueles caras do fundo. Eu só tenho que tomar cuidado porque... eu também morro muito fácil aqui. Vou esperar pelo menos um player ali antes, porque ele spota. Tem 272 da Pro Train, que é o tanque do level 100 do passe teammate do... Não quero saber, eu não vou dar informação. Eu tô jogando demais, cara. Eu tô jogando demais. Isso aqui é Prime Fábio, Prime Watch. Cara, que gameplay fantástico. 6.200 de dano aqui. Ainda tem chão, viu? Tem aquele T-32 que tá morrendo, mas será que tem outro aqui que eu consigo pegar? É um sonho, viu? Terminar essa partida com uns 5.700. Tá aqui perto. Tá aqui perto. Acho que eu vou conseguir pegar um duplo aqui nele, hein, galera. Nossa, ele tá de costas. Puta que pariu.
Nossa senhora, não tinha como fechar essa gameplay de uma maneira melhor. Simplesmente 7k de dano combinado aqui. 7k não, deu 6.900 e uns quebradinhos aqui. Que puta gameplay pra iniciar o conteúdo. A gente ficou em primeiro aqui de maneira unânime. Conseguimos quase 300k de prata. Vou saber pra vocês que com o impulso de 1.5 tá rendendo bastante. Uma gameplay de 6 minutos, 15 tiros que a gente conseguiu penetrar. E não veio esse tanker. Cara, eu tô sendo muito roubado. Alô, polícia! Solta a sirene porque isso aqui é um assalto. Você fazer 7k de dano combinado no tier 10 com um tanque tier 8, uma TD ainda. Pô, não vira esse tanker aqui, é uma verdadeira sacanagem, mas destaque pra essa Panzer que jogou demais. E pela minha eficiência aqui eu consegui dar 17 tiros na partida, 15 penetrações e 12 tiros aqui. A gameplay foi excelente. E vamos continuar aqui pra entregar mais informações aqui com o tanque e também mais partidas aqui com a SFAC 105. E agora, pessoal, iniciando a nossa segunda gameplay aqui em Condado Vermelho, depois daquele assalto em Westfield. A gente tem uma segunda partida aqui agora, no matchmake de tier 8, praticamente top tier aqui com apenas 2 níveis 9 para cada lado, no mapa que é muito bom e que permite mais uma vez a gente achar uma posição de suporte que é muito boa, uma posição que eu gosto muito, que é bem essa parte central aqui do C5, tem visão praticamente do mapa inteiro, mas tem que tomar bastante cuidado porque tem bastante TD do outro lado, TD perigosa inclusive. Eu vou ficar aqui justamente para aproveitar os scouts que o time for fazendo ali no final do mapa, mas tem muito tanque de suporte, inclusive tem 3 SFAC 105 aqui no nosso time, contando comigo. Então, na verdade, não contando comigo, né? Tem 4 ao todo, então vai ter bastante player pra cá. Ó, já chama um tiro duplo ali no M103 e rodou 1.400 de dano combinado. Combinado não, só assistido. Dá pra pegar o SLDs aqui agora. Deu pra pegar o track dele de novo, a gente vai conseguir, acho que, fazer uma partida até de maior dano combinado do que a primeira já. E esse King Dragon que tá ali no final do mapa que, nossa, ele, por pouco eu não consigo achar um tiro duplo nele ali também. Ó, tem um STA aqui também. Nossa, vai um pouco mais pra frente, STA. Boa! A precisão do tanque se mostrando mais uma vez muito confiável. A gente já tá com 3.100 aqui de combinado, tá muito boa essa gameplay. Cara, é impressionante o quanto que eu jogo bem de TD de suporte. Eu sou muito bom em tanque de assalto, mas de TD de suporte tem uma calma. E quando você pega um tanque preciso, que tem uma qualidade tão grande que é esse canhão duplo aqui, fica ainda melhor. Inclusive tem outra SFAC 105 lá no final do mapa. Só que ela tá um pouquinho mais pra baixo, então eu não consigo ter visão dela 100%. Mas já tem player puxando aqui embaixo, que é SM, tem o T-32 A Proto também. VKA... Tem bastante player aqui por baixo, eu vou tentar até dar um suporte aqui nesse VK que ele vai puxar. Vamos pra achar um duplo aqui nele. Ah, só entrou um, beleza? Tá bom, não tá ruim não. Pelo menos acho que eu vou ganhar o auxílio desse player aqui. E eu vou até voltar, porque provavelmente vai ter alguma TD aqui no fundo. Só vou finalizar ele aqui, vai. Boa, beleza. A gente já tá com 4,5 aqui de combinado, tá uma partida muito interessante. A gente tá conseguindo fazer mais uma vez muito auxílio e muito dano também. Eu tô pensando no que eu faço aqui, porque tá uma gameplay de igualdade numérica, 8-7 aqui. Inclusive no HP tá bem semelhante. Cara, o que eu faço aqui agora, ó? Quem que é esse player aqui? É o Proto. O T-32 A Proto tá full life, ele tá ali atrás. Só que aqui pra gente vai ter alguma TD. Eu vou esperar. Vamos ver se esse Revalorizei puxa, porque o que eu quero mesmo é atacar por esse flanco aqui, tá? Porque eu vou ter até suporte aqui do nosso time, mas... Primeiro acho que eu vou dar uma descida aqui pra spotar. Errei aqui o tiro no Proto, mas tá bom. Pelo menos eu já sei que ele tá aqui, tem aquele Emil puxando na parte baixa, inclusive não vai dar pra rushar por aqui, porque aquele Emil, ele vai ficar cooldown. Então eu vou fazer o seguinte, como não tem nenhum player aqui na zona central, tá uma gameplay muito estudada, eu vou ficar por aqui porque eu consigo dar um suporte nos dois flancos. Espero que o time não comece a morrer de uma forma idiota, só espero isso. Tá uma gameplay bem semelhante, é bem difícil a gente ter uma gameplay parelha assim no hot, então vale a pena jogar certinho uma partida dessa. Vou voltar pra posição que eu tava, porque dá pra ter mira no mapa inteiro, mas é foda que nosso time tá toda hora morrendo, velho. O Proto tá aqui no meio, tem as 3 TDs ali na direita e tem um pesado camper, né? O papel tudo invertido, né? A TD atacando e o pesado ali, nossa...
É inacreditável. Um cara top tier de STI. Olha onde ele tá, galera. Puta que pariu. É um animal, né? Uma anta do cacete, velho. E o foda é que eu não consigo ter tiro aqui do Emil. A não ser que ele comece a puxar aqui, mas... Pariu, agora eu vou ficar cobrindo 2 flancos aqui agora e o time não consegue nem fazer scout direito. Foda, velho, tá foda. O 53 TP não puxa ali também, ali tá uma zona que eu não consigo ter tiro, então... Tem que esperar esse Emil puxar aqui na direita pra eu pegar a mira. Agora, pô, confiar nesse STI ali... Olha lá o Emil puxando. Consegui achar 780 nele aqui, só que o Proto já tá me puxando, ó. TD aqui, ó. Scorpion G e o Proto também tá puxando. Aquele STI não consegue nem dar um tiro nesses caras aqui que estão literalmente no meio do mapa aqui. Ó, tem mais player lá, viu? Acabou de passar um tiro de APCR aqui, velho. Tem que ver o que eu faço aqui, velho. Provavelmente a RHM, ela dá... Ou é a RHM ou é o REN ali, velho. Tiro de APCR. E o foda é que os caras não puxam nem aquele 53 TP, pô. A gente tá com 6 mil de combinado aqui, tá um gameplay muito interessante. Eu não tomei nenhum tiro até agora, mas... Pô, o time vai tomar um couro daqui a pouco aqui, velho. Ó, Scorpion G. Será que eu puxo esse Scorpion G, velho? Cara, eu vou... Ai, boa. Será que dá pra puxar esse 53 TP aqui agora? Porra, é só complementar o cara ali, esse fac. É um tiro só. Ele tá puxando. Ele vai me spotar, mas acho que eu consigo matar ele. Puta, ele não... Puta que pariu, velho. Foda que ele ficou por um tiro ali, esse fac, nossa, tá moscando, velho. Ó o Proto aqui, rushando com o pau na mão, velho. Cara, eu não sei, parece que eu tô jogando sozinho essa gameplay, galera. Juro por Deus, parece que eu tô jogando sozinho, velho. Ó, Iron Ring aqui, ó. Fudeu. Ah, vai daí pra dar mais um tiro. Ah, mano, eu não consigo entender o que esse STI fez. O que ele tentou fazer a partida inteira? Cara, nossa senhora, velho. Galera, eu vou cortar esse sinal aqui porque eu não quero machucar o coração de vocês. É, pessoal, eu resolvi acelerar pra mostrar pra vocês o nosso STI tomando o Giro da Morte e Iron Rain. É uma coisa assim absurda. Infelizmente, não foi do jeito que a gente gostaria o final, mas foi uma gameplay excelente também. A gente conseguiu pegar 4.600 de dano direto, 3.000 de dano auxiliado. A gente conseguiu pegar novamente uma quantia de prata muito alta aqui pro padrão do World War II, 263 mil aqui. Fora que, infelizmente, também não veio a medalha de Ace Tank. E no scoreboard a gente vê o quão o time foi patético aqui. Vários players aqui zerando ou não passando de 1k de dano sequer. O STI cai no matchmake desse e consegue ficar em sexto. Então, agora vamos para nossa terceira gameplay, que é a partida de maior dano combinado aqui com o SFAC 105. E agora, pessoal, inicia na nossa terceira gameplay e a partida de maior dano combinado aqui do conteúdo em Vineyards. Uma partida muito boa, que tem um posicionamento bem legal aqui nessa parte aqui do B8, mas como vocês estão vendo, essa gameplay é simplesmente horrível no matchmaking. Mais uma partida de nível 10 pra gente se provar aqui. Essa tá até um pouquinho melhor do que aquela gameplay em Westfield, foi a primeira do conteúdo, porque tem bastante 9 e 8 aqui também, então tá dando uma equilibrada nesse ponto. Mas o foda é que eu vou ter que esperar algum player fazer o scout, até porque eu não posso nem me expor muito aqui, porque meu tanque não tem sobrevivência alguma e 2 tiros aqui de qualquer nível 10 eu praticamente tô morto. Então eu vou ficar meio na maciota aqui mesmo. Essa posição de suporte, ela é muito boa, ó, já tem um KV4 ali que dá pra pegar tiro. Ó, consegui pegar o track dele e colocar fogo, ótimo, eu ganhei 1k de dano nele e também consegui o hashing de auxílio. Agora vai ter esse BZ-166 no centro, mas ele não é scout meu. Ah, bounceou, puta que merda, olha o bounce que deu, esse tanque não tem habilidade nenhuma, velho.
Ótimo, consegui finalizar ele aqui. A gente tá com 1.600 de combinado. A gameplay começou muito bem, muito boa também. Tem um M6Y aí e tem alguns players ali no fundo também. Deixa eu ver aqui agora. Cara, eu tava querendo fazer uma posição bem arriscada aqui. Ó, o médio lá na esquerda. Leopard, puta. Se eu venho 5 segundos antes, eu pegaria tiro nele. Mas eu vou marcar aquela posição ali já. Aqui mais ou menos, tá. 13h15 eu dou o blind. É muita inteligência, né, galera? Fala a verdade, galera. É muita inteligência. Eu marquei certinho o ponto que ele ia voltar e consegui achar um tiro duplo nele ali, cara. Cara, é muito foda. Eu tenho muita experiência nessas partes assim. Tanto que vocês viram no começo que eu coloquei outra parte aqui em Vineyards que eu consegui pegar o HWK e o King Dragon. E aí agora eu faço essa proeza de esperar o cara certinho pra dar o blind. Ó, agora tem um T-32 Proto aqui no final e um T-28 meio, ó. Boa, consegui pegar o track dele. Vai, time, caralho, o cara tá de lado, vamos. Aí, boa. Olha lá o Leopard, ó, ficou com 1.100 de HP. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu tava querendo fazer isso faz tempo, eu vou começar a atacar aqui agora, tá? Ó. SFAC 105, ó, spotei o 780. Essa posição que eu tô aqui é muito boa, dá pra pegar o scout desses players aqui. Então, a minha intenção é justamente essa, dá até pra avançar um pouquinho mais, dependendo. Eu não tava com o duplo ativado, senão eu ia conseguir pegar o Droid de maneira dupla ali. E o 780 tá querendo virar herói ali, né? Ele já tá com 5.400 de combinado aqui. Tá... Boa, consegui pegar esse faca aqui. Agora eu tô sendo detectado, provavelmente alguma TD aqui tá me mirando. E eu vou tentar avançar um pouquinho mais aqui quando eu sumir de scout. Ó, T-32 Proto aqui. Puta, ele tá só a ponta da torre. Pegaram ele, beleza. Cara, eu vou atacar, porque senão os caras eles vão começar a morrer de forma muito rápida aqui. Eu não vou conseguir nem pegar o auxílio. Ó, o 780 tá aqui. Ah, errei o duplo nele, besta. Ai, meu Deus, agora é o Leopard que tá mirando em mim. Puta que pariu. Não posso sair daqui agora. Foda, velho. Tomei scout bobo aqui, mano. Eu não deveria ter tirado naquele 780. Eu deveria ter esperado um pouco. Ah, só achou um tiro ali. Mano, eu tô confundindo demais essa parte aqui do canhão duplo. Eu errei besta que eu não tava com o canhão duplo ativado aqui de novo. Vou dar uma atacada aqui agora. Ó o Leopard. Ó, 815, boa demais. Boa demais, vai ter o AT-60 aqui ainda também, que eu vou tentar spotar. Eu tô com 7k de dano combinado já. E tem esse Drauge que tá fugindo aqui também. Eu chegando nessa pedra, eu já consigo spotar aquele cara. E também ficar fora dos tiros aqui do time. Ó, o Leopard aqui. Vou avançar um pouquinho mais, galera. Acho que essa 183 ela tá por aqui ainda também, velho. Junto com esse AT-60. Ó, o Drauge aqui na parte baixa. A T-60 tá aqui, ó. Boa! E aí é foda que agora esse viado tá querendo me empurrar aqui, velho. Beleza. Tá, acho que tem esse Drauge aqui agora. E vamos ver se eu consigo pegar mais um tiro aqui dependendo. Tem esse Panzer 7 que tá full life. Full life não, né? Mas pela metade ali. E tem o 279E. Esse 279E ele tá frente aqui na minha frente, né? Tá aqui também junto, beleza. Eu acho que se os caras não atacarem ali a tempo, dá pra pegar pelo menos uns 2 tiros aqui, cara. Boa, 804. Cara, eu tô simplesmente metendo 8.300 uma gameplay de nível 10, galera. E, cara, dá pra pegar mais um duplo aqui, velho. Não é exagero, dá pra pegar mais um duplo aqui, velho. E aí, agora, o que eu faço? Velho, eu vou pegar no 279E, foda-se. Aê, caralho. Eu tô simplesmente pegando 9k de dano combinado e uma gameplay de nível 10, velho. O cara já até desistiu aqui. Ah, não consegui pegar o kill, mas simplesmente sensacional.
é um dos conteúdos que eu mais tive desempenho técnico em gameplays da história do meu canal. Eu simplesmente estou sem palavras. A gente conseguiu pegar 7.340 de dano direto, a gente conseguiu fechar um pódio de SFAC 105, pra vocês verem o quão que esse tanque tá absurdo. 363 mil de prata, 21 tiros, 2.300 de auxílio e simplesmente ganhamos a nossa medalha de Ace Tanker para fechar esse conteúdo de uma maneira muito forte. Eu carreguei o time de maneira unânime aqui, consegui pegar 9.500, até mais, acho que deu até 9.600 aqui de combinado em gameplay de nível 10. Uma partida para entrar para a história do canal, vale demais o seu like, principalmente você compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles não percam esse super conteúdo com a SFAC 105. Galera, fiquem de olho aqui no canal, porque já nessa quarta-feira vai ter um vídeo completo com o XM800T, que é justamente o outro tanque gratuito aqui do evento Banners of Valor. E agora, galera, eu quero saber demais a opinião aqui de vocês nos comentários, se vocês curtiram a caça-tanque, se vocês gostaram desse conteúdo e principalmente se vocês vão conseguir comprar a SFAC 105. Eu estarei deixando relacionado o meu vídeo do guia completo do evento, que eu cito todas as novidades para você que ainda não assistiu, vale demais a pena. E também estarei deixando um conteúdo relacionado com tanque de canhão duplo, para você aprender mais sobre a SFAC 105 e sobre essa mecânica. Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!